momento, temos a mesa de discussão com o tema Extensão, Ensino e Pesquisa na perspectiva de Paulo Freire para repensar a universidade, com a participação das professoras Camila Lima Coimbra e Lúcia Helena Álvares Leite. Camila Lima Coimbra é doutora em administração pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e professora associada na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. Camila é pesquisadora dos grupos de pesquisa Currículo, Questões Atuais da PUC São Paulo, do grupo de pesquisa Observatório de Políticas Públicas da UFO e do grupo de Estudos e Pesquisas em Avaliação Educacional da UFO. Ela é autora do livro A Pesquisa e a Prática Pedagógica no curso de Pedagogia, uma possibilidade de articulação entre a teoria e a prática. Lúcia Helena Álvares Leite é doutora em Pedagogia pela Universidade de Valência, na Espanha, mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduada em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Realizou seu pós-doutoramento em Educação pela Universidade de Málaga, na Espanha, e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lúcia é professora titular da Faculdade de Educação da UFMG e faz parte do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da UFMG. Para mediar as discussões, convidamos o professor da UFBJM, Wellison Tiano dos Santos Ramos. Com a palavra, o professor Wellison. Obrigado, Graziela. Primeiramente, agradecer, pelo convite, ter essa oportunidade aqui esplêndida de estar mediando a palestra de abertura do nosso 8º Sintegra. Então, é uma felicidade enorme poder aqui contribuir com o evento. Nós aqui do campus de Janaúba ficamos muito felizes, então, aqui por esse convite e por poder estar representando, o nosso campus aqui na comissão de organização do evento. Então, fiquei muito feliz pelo convite. Quero deixar meus sinceros agradecimentos a você e a professora Paula para agradecer. Tá? Então, nesse momento, eu queria chamar aqui para a nossa roda de conversa a professora Camila, a professora Lucinha. Acredito que vai ser um bate-papo um pouco informal, que a gente... a ideia é discutir. E antes da gente começar, eu queria só deixar um recadinho para todos, dizer que sejam bem-vindos ao nosso 8º Sintegra. Já peço desculpa a todos pelos imprevistos. É o nosso primeiro evento totalmente online, estamos aprendendo junto, mas podem ter certeza que estamos nos esforçando para fazer o melhor possível para todos. Então, aproveitem, foi pensado com muito carinho, todos envolvidos aí que propor algum tipo de atividade, então, estão envolvidos de corpo e alma, então acredito que vai ser um ótimo evento para todos. E aí um lembrete para o evento, para quem está assistindo a palestra, é que as listas de presença, elas são o credenciamento, tá, gente? Então, vocês vão lá na plataforma do IVEN, e lá tem que estar inscrito na atividade. Se não tiver inscrito na atividade, vocês não vão conseguir se credenciar. Então, é bem simples. Então, se inscreve primeiro na atividade, depois vai lá no credenciamento. E aí, joinha. E aproveitando o joinha, já deixa o like aí na apresentação e se inscreve no canal para dar aquela força para o nosso Sintegra. Vamos fortalecer nosso evento institucional. Eu acho que é isso. Então, eu agora vou falar dessas duas figuras aqui brilhantes que eu estou tendo a honra aqui de conhecer. Professora Camila, professora Lucinha. É um prazer imenso poder conhecê-la. Vim aqui para aprender, tá? Eu dizer que não sou exatamente da área, minha formação, mas se aproxima, eu tenho licenciatura em Física, então é uma área que me interessa bastante, eu gosto muito dessa questão de educação, tenho me esforçado para aprender, então já deixar aqui que estou bem feliz de estar aqui na presença de vocês duas e sei que vai ser uma noite de muito aprendizado. Professora Camila, eu vou dar a palavra para a senhora primeiro, se ela quiser fazer uma breve apresentação, sei que a Grazi já fez, e depois a professora Lucinha, e a gente pode começar, se vocês não se importarem. Professora Camila, com a palavra.
Obrigada, eu quero agradecer mais uma vez, Edson, o convite feito pela Socorro, né? Eu tenho uma grande amiga na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, que é a Ivana, que coordena junto comigo a estadual da Anfop. Então, agradecer o convite, dizer que estou ansiosa aí para trocar umas palavras com vocês sobre o tema da mesa, né? Então, muito obrigada. Professora Lucinha, se a senhora quiser dar a honra aí para a gente começar e depois a gente troca aí figurinha. À vontade. Ei, gente, uma alegria estar aqui hoje com vocês, conversando sobre Paulo Freire, ainda emocionada com um coral tão lindo, né? Com a possibilidade da gente ter outras linguagens, não só a palavra falada ou escrita, mas a palavra cantada. E acho que a gente vai poder estabelecer um bom diálogo com Paulo Freire e a universidade. Então, acho que é isso, né? Então, vamos começar a nossa mesa de discussão. Eu vou dar a palavra, então, para a professora Camila, que ela preparou aí com muito carinho um material interessante para a gente. Professora Camila, a senhora fica à vontade, a senhora controla o seu tempo, e aí depois a gente retorna aqui para começar o papo. Fique à vontade. Muito obrigada, Welson, uma boa noite para todos, então, mais uma vez, né, a temática da mesa, e eu vou tentar, assim, trazer alguns pontos que fizeram com que esse tema provocasse em mim, né, a reflexão e a ideia do repensar a universidade, inovando a prática do ensino, da pesquisa e da extensão, a temática do evento e especialmente a extensão, o ensino e a pesquisa na perspectiva do Paulo Freire para repensar a universidade. Então, eu achei que, de qualquer forma, o próprio tema da mesa foi, para mim, provocador, né, problematizador, diria até eu melhor. Não quero avançar demais no tempo, mas eu quero chegar porque eu fiz uma forma, pelo menos, de chegar num ponto onde eu conseguisse com vocês, a partir do que vocês me provocaram, também trazer as provocações suscitadas, né? Então, eu fiz um roteirinho, assim, do caminho da prosa, que a ideia é a gente começar a dar a finalidade da educação superior, eu acho isso importante, resgatar essa finalidade. Uma leitura de mundo rápida, só para a gente pensar um pouco sobre esse universo que nós estamos inseridos e vivendo, e sobrevivendo, especialmente. Algumas categorias que eu acho que são importantes para que eu possa dialogar sobre e com vocês, né? Que é historicidade, politicidade e utopia, e, por fim, onde sonho, inéditos viáveis. Então, vou tentar caminhar por aí, né, e trazer um pouco de algumas problematizações para a gente poder conversar, inclusive com Lucinha, aí a partir da temática da mesa. Então, eu acho que o ponto de referência, né, o ponto de partida, né, dessa reflexão é o artigo 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que fala sobre a finalidade ou as finalidades da educação superior. Eu tenho a impressão, às vezes, que a gente está cada vez mais se distanciando dessas finalidades. E eu vejo que cada vez mais é importante que a gente as resgate, né? Que identifique e reidentifique o que é que foi, lá em 96, definido como finalidade da educação superior. E aí eu chamo a atenção de algumas coisas, a questão da criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico, o pensamento reflexivo, a pesquisa, a investigação, a criação e a difusão da cultura, né? Dentre as 8 finalidades citadas, aqui está, por exemplo, a diplomação, mas a finalidade da educação superior, ela vai muito além do que o diploma, né? Porque aí são finalidades que estão para a gente pensar nesta formação humana, cultural, científica, tecnológica, profissional, né, que se dá nesse espaço-tempo da universidade. Então, eu queria começar desse ponto de partida para a gente entender que, porque fica parecendo assim, mas agora, não é de agora, né? É que a gente vai se distanciando e acho que é importante aproximar quando a gente vai repensar a universidade. Repensar a partir de que parâmetro? A partir da finalidade posta
pelo menos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. A partir desse ponto de partida, qual que é a leitura de mundo, né, gente? E aí eu acho que isso é importante para chegar onde eu queria chegar aqui na nossa prosa. Que Brasil é esse, né? Então, um Brasil hoje que está vivendo uma situação pandêmica e uma situação política que nos trouxe também para um lugar em que a fome tem e vive e convive conosco diariamente, né? Temos convivido com o número de desempregados, com o número de pessoas que estão aí vivendo abaixo da linha de miséria. E a outra questão que eu trouxe também, de um artigo, de um editorial da semana, que diz que as universidades estão de costas para o povo. Eu achei essa manchete interessante para também dar um pouco desse cenário que a gente vive, e aí a pergunta é, né, como repensar a universidade a partir, então, de Paulo Freire? Essa foi a pergunta que eu fiz e como eu tentei aí buscar no próprio contexto que o Paulo Freire viveu, e acho que aí se aproxima da forma como a gente está vivendo essa realidade hoje, que parece que a história não tem mais valor, né? A gente está perdendo um pouco aquilo que a gente construiu historicamente, ou que a gente conquistou historicamente, né? Porque assim vemos a história, né? Então, eu queria resgatar, e aí de um livro, vou aqui talvez trazer as provocações a partir desse livro, do Educação como Prática da Liberdade, do Paulo Freire, porque eu acho que aí nesse livro eu tenho a condição de perceber ali algumas categorias que eu chamo de categorias estruturantes do pensamento freiriano. E aí, ali tem um tempo histórico, né, que eu queria resgatar e queria aqui chamar a atenção, que é o tempo do que a gente chama dos isebianos, né, e o tempo da construção e da constituição da Universidade de Brasília. E aí isso faz com que esse cenário, que inclusive trazido pelo Paulo Freire no livro, vá trazer essa ideia da nossa sociedade de transição, né, claro que isso nós estamos falando numa sociedade que ali tinha e criou uma grande esperança com João Goulart, né, de um governo democrático, de um governo que pudesse ali trazer os anseios e necessidades da população, e isso faz com que esse é o ideário do Educação como Prática da Liberdade. Então, por isso que eu acho que esse é um livro, para mim, do Paulo Freire, talvez mais Pedagogia da Esperança do que a própria Pedagogia da Esperança. Nem sei se eu posso dizer isso, mas já disse, né? Então, eu acho que esse contexto do ISEB e desse ideário, né, de uma universidade, de um Instituto Superior de Educação no Brasil, que pudesse ali sustentar estudos, debates em relação à educação, cresce com esta ideia que eu queria aqui trazer para a mesa, de pensar como é esse ideário, né? E aí o Paulo Freire no livro vai falar muito desse conceito do ISEB, que reflete um pouco esse clima de desalienação, característico da fase de trânsito, dessa sociedade que ele chama de sociedade em transição. Pensar o Brasil como sujeito era assumir a realidade do Brasil como efetivamente era identificar-se com o Brasil como Brasil. Então, essa ideia da identidade brasileira, essa ideia do ideário nacionalismo, do nacionalismo desenvolvimentista, né, que a Vanilda Paiva já traz também, em relação a isso, é o ideário que surge, da onde surge, e aí eu vejo as origens mesmo da Universidade Pública Brasileira, né, daquilo que se esperava em relação às universidades. Então, nesse contexto, por que eu achei importante trazer esse início? Para a gente entender o que era naquele momento e o que foi propulsor mesmo desta universidade que hoje nós vivemos, né? E a partir daí, pensar como é que a gente caminhou até aqui, e como é que o Paulo Freire nos ajuda a repensar a atualidade, né? Eu acho que
A função principal aqui de trazer esses fragmentos é mostrar um pouco como é que a gente pode, a partir dele, pensar o que vivemos, né? Pensar como estamos na universidade hoje. E aí essa ideia, vejam, de busca de um saber autêntico, né? Essa ideia da identidade brasileira, da cultura brasileira, por isso comprometido, a preocupação com a realidade, a preocupação não era de formar bacharéis verbosos, nem de formar técnicos, tecnicistas, mas pessoas que pudessem se inserir na realidade nacional, e olha como é que isso também se aproxima daquelas finalidades que estão lá no artigo 43 da LDB, né? Ou seja, ali muito também está posto daquilo que foi originariamente o pensamento da universidade pública. A ideia da pesquisa, né, ele traz muito assim, uma crítica e ao mesmo tempo uma perspectiva, né, porque essa ideia da denúncia e do anúncio freiriano, né, serem um movimento dialético em que ele traz a realidade, então a pesquisa, ao invés de mera, perigosa e enfadonha repetição de trechos e de afirmações desconectadas das suas condições mesmas da vida. A educação do eu me maravilho e não apenas do eu fabrico, né? Então, como pensar nesse sujeito, nesse ser humano, nessa perspectiva aí freiriana e a ideia da imersão popular, né, da participação, da ideia da inexperiência democrática daquela sociedade, mas ao mesmo tempo de uma aposta, de uma clareza da importância da democracia para que a nossa sociedade, inclusive, pudesse caminhar nesse sentido de se aproximar das demandas, necessidades e interesses populares. E aí, eu também acho importante, assim, para trazer essa discussão da universidade numa perspectiva freiriana, né, que hoje nós estamos vivendo um momento, especialmente na formação de professores, acho que vocês têm acompanhado, de uma resistência muito grande em relação a 2019, que muda a formação de professores e traz um contexto que nós chamamos de pragmático, neotecnicista, né, enfim, mas não é essa a discussão. O que eu quero dizer é que, com esta resolução, vem uma crítica às universidades, inclusive, de que nós somos muito teóricos, né? E aí, falando em outras áreas também do conhecimento, há sempre esta fala de que a universidade ela é muito teórica. E o Paulo Freire sempre insistiu muito também nessa temática da teoria e da prática, da indissociabilidade entre teoria e a prática, que é outra categoria que eu também entendo importante no Freire, que é a praxis, né? Para entender o pensamento freiriano é importante entender esse conceito, essa ideia também da praxis, né? Pensando nessa ação e reflexão, pensando neste movimento que para ele é constitutivo do humano, né? É constitutivo do processo histórico de ser humano. Então, nesta perspectiva, eu acho importante também trazer isso, quando a gente quer repensar a universidade a partir do Paulo Freire, acho que um ponto que a gente também tem que refletir é sobre isso, né? O Paulo Freire tem vários outros momentos também, mas aqui eu trouxe o trecho do próprio livro Educação como Prática da Liberdade, em que ele vai dizer que quase sempre, ao se criticar esse gosto da palavra oca, da verbosidade em nossa educação, se diz dela que seu pecado é ser teórica. Identifica-se assim absurdamente teoria com verbalismo. De teoria, na verdade, precisamos nós. E aí eu acho que é importante, né? E aí vou trazer nos temas para a gente discutir, assim, não é abrir mão da teoria, né? Acho que não é essa a ideia, mas é da teoria que implica numa inserção da realidade, num contato analítico com o existente para comprová-lo, para vivê-lo e vivê-lo plenamente, praticamente. Então, esta é a relação, né? Desde ali da origem, que eu também penso que nessa hora de problematizar a universidade é fundamental que a gente a traga para o diálogo, né? A nossa cultura fixada na palavra corresponde à nossa inexperiência do diálogo, da investigação, da pesquisa, que, por sua vez, estão intimamente ligados à criticidade, nota fundamental da mentalidade democrática. Olha, essa ideia da criticidade, eu acho que a gente tem que trazer de novo aqui para nós, né? Assim,
E está também no artigo 43, uma das finalidades da educação superior. E o Paulo Freire vai dizer isso também, né, na importância de se pensar na criticidade como um processo formativo importante para uma sociedade democrática. Então, nós não podemos deixar de fazer a crítica. A universidade não pode perder o seu papel de fazer a crítica, né? Talvez esse seja aí o que, neste contexto, então, veja, a leitura de mundo era para trazer um pouco. É claro que lá, o Educação como Prática da Liberdade, ele está falando de outro contexto histórico, mas ali, para mim, é o nascedouro dessa ideia, especialmente ali da Universidade de Brasília, mas que traz a ideia da Universidade Popular. E aí, por isso que eu trouxe alguns desses itens para a gente pensar. E, a partir disso, o que a gente precisa, de fato, repensar, né? E aí eu trouxe algumas categorias, gente, que vai ser rapidinho, porque é para a gente conversar, mas é só para vocês entenderem, assim, que eu acho que a gente precisa retomar, talvez, ou a gente precise conversar um pouco mais sobre isso, ou ter mais espaços de diálogo sobre isso, ou fazer mais integras em que a gente possa conversar sobre a universidade, né? Às vezes a gente não acha na nossa estrutura institucional o tempo para pensar sobre a própria instituição, né? Assim, é claro que eu sei que existem todos os órgãos, todas as pró-reitorias, todas as diretorias, todos os organismos ali nesse entorno, mas eu acho que a finalidade, né, a função principal, talvez a gente precise. E aí, vamos ver o que vocês pensam sobre isso. E aí, para falar da historicidade, que eu acho que é uma categoria-chave para a gente repensar a universidade de hoje, né? Porque as coisas não nascem do agora, as coisas têm história, as coisas têm um passado, as coisas do mundo, né? E isso precisa, na universidade, ser reconhecido e identificado, né? Para que a gente possa, inclusive, enxergar o processo. Fazendo-se e refazendo-se no processo de fazer a história como sujeitos e objetos, mulheres e homens, virando seres da inserção no mundo e não da pura adaptação no mundo, terminaram por ter no sonho também o motor da história. Não há mudança sem sonho, como não há sonho sem esperança. Por isso, vem insistindo desde a pedagogia do oprimido que não há utopia verdadeira fora da tensão entre a denúncia de um presente, tornando-se cada vez mais intolerável, e o anúncio de um futuro a ser criado, construído política, estética e eticamente por nós, mulheres e homens. Então, essa ideia da história como processo, né? Porque hoje eu acho que vocês estão me entendendo a partir daquilo que eu falei do contexto que a gente vive hoje, né? Assim, parece que as coisas se perdem nesse meio do caminho, como se a gente quisesse toda vez iniciar novamente um ciclo, um tempo, uma gestão, um momento institucional. E se a gente não tiver a clareza de que todas essas coisas, elas fazem parte de um mesmo todo, né, da mesma totalidade, a gente se perde no meio disso. Então, acho que essa ideia da historicidade é importante. E que aí não está despregado da ideia do sonho, que não está despregado da ideia que não é harmônico, né, que é tenso, que essa ideia de pensar no sonho, na utopia, na realidade, na denúncia, ela faz parte de um movimento contraditório, e muitas vezes tenso, de conflitos, né, que vivemos, que presenciamos, né? E essa ideia que eu também vou trazer mais aí para frente, mas eu acho que é importante aqui já demonstrar que isso tudo na visão que vou construindo, assim, das leituras que vou fazendo do Paulo Freire, é a visão do ser humano, né? Então, esse é o ser humano que pensa, que age, que transforma, né? Não existe alguém ou algo que vá vir e que vá resolver os problemas da universidade, somos nós mesmos, mas a pergunta aqui
qual é a contribuição que o Paulo Freire traz para esse repensar, né? Como é que a gente pode pensar o ensino, a pesquisa e a extensão a partir daí. E aí eu acho que é essa ideia de compreender a história como possibilidade, não como determinismo, né? Como que a gente pode entender que essa realidade se transforma, nós nos transformamos e transformamos a nós mesmos, ao outro, a realidade, a sociedade e a cultura que nos constitui. A partir dessa ideia da historicidade, que eu acho que nos ajuda também a entender outra categoria que eu chamei para a conversa, que é a ideia da politicidade, né? Tem uma colega que eu gosto muito, ela tem um grupo de pesquisa que estuda também a universidade, eu trouxe só para fazer assim a denúncia, eu tirei desse artigo dela, Rumo à construção de uma universidade mais democrática e plural, ela chama Maria de Fátima Costa de Paula, e ela vai falar que as hierarquias, as dicotomias, as assimetrias e as relações de poder que existem na universidade entre graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa, extensão, professores, pesquisadores, dentre outras tantas hierarquias e assimetrias que a gente cria, são fatores que também dificultam a inclusão e a permanência dos estudantes na universidade, assim como a democratização do conhecimento científico em direção à sociedade. Então, eu quis trazê-la para a gente enxergar que tem um vídeo do Paulo Freire que ele fala assim, eu não posso aceitar o fatalismo como um caminho ou como uma realidade. Eu tenho que me rebelar contra esta frase que diz, a universidade é assim e assim morrerá. A universidade é assim e assim será. Nasceu assim, morre assim, né? Então, como que a gente muda ou repensa a ideia da universidade a partir dessa reflexão aí que Freire traz e trouxe a colega para mostrar como é que a gente precisa reinventá-la, né? Esse é o texto, é reinventá-la, não mas é a partir daqui até onde chegamos, o que mais aí precisamos transformar, no sentido de que somos homens e mulheres que fazemos esse processo de transformação. E aí, essa é só para chamar a atenção disso, né? Por ser a universidade a serviço também dos interesses populares, e aí eu volto lá na manchete que eu trouxe, né? A universidade deu as costas para o povo, é como que a gente retoma isso. E acho que um caminho possível é a gente pensar nas utopias, né? Naquilo que é possível, né? A gente pensar em transformar, né? Porque essa ideia da utopia freiriana não é uma utopia, porque tem gente que às vezes faz, pelo menos da forma como eu leio, né? Aí também escutarei vocês, mas a utopia freiriana, ela é presença, ela é movimento, ela é ação, né? Ela não é sonho, devaneio, algo inalcançável, ou como ele vai dizer aqui, né? Inquebrantável entre a denúncia e o anúncio, né? Porque é o movimento dialético da denúncia e do anúncio. A ideia da liberdade e da humanização como princípios fundantes, né, para se repensar a partir do Paulo Freire. A ideia da utopia verdadeira está presente nessa ideia de uma realidade concreta e de um sujeito concreto, né? Homens e mulheres a partir daí. E aí é porque eu sempre quero chegar nessa coisa de, então tá, porque a ideia do inédito viável do Paulo Freire, eu também acho que é uma ideia que acolhe, assim, a minha visão política, ou a minha leitura de mundo, né? Porque ela acaba mostrando o seguinte, olha, frente a essa realidade que não é determinada, é condicionada, né? Que somos condicionados, somos inacabados, somos seres do diálogo. Como que a gente faz, ou o que é possível fazer nesse processo de transformação? E aí, é claro, né, que como a mesa tinha esse nome, eu trouxe um pouco essas experiências, que são experiências que eu acho que são importantes para a gente refletir. Eu hoje falava com os colegas, quando a gente estava lá na coxia da entrada aqui, na mesa da abertura do Sintegra, de que a própria mesa de vocês, trazendo o Paulo Freire como tema, a universidade como tema, já é um inédito viável.
né? Já é o prêmio de quem é que trabalha com Paulo Freire na Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, não sei se prêmio, mas que a gente tivesse a oportunidade de, em toda a universidade pública, ter um tempo, um momento, um espaço de discussão sobre Paulo Freire, de discussão sobre a importância dessa reflexão sobre a universidade, como vocês estão fazendo, né, nessa perspectiva. Aí sim, né, vou dizer, emancipatória, democrática, plural, libertadora, popular, né? Que eu acho que aí é a perspectiva que a gente trabalha. Então, aqui é porque são algumas experiências, uma disciplina que a Federal de Uberlândia criou, que chama Princípios Éticos Freirianos. A Faculdade de Educação criou essa disciplina como disciplina optativa dos cursos de licenciatura. Nós fizemos um movimento aí, apesar da pandemia, com toda a tristeza que ela nos traz, mas de Paulo Freire vai à universidade, trazendo pessoas e trazendo um pouco Paulo Freire para cá, e chegamos com essa história pequena, curta e ainda muito inicial, mas criando um círculo de estudos e pesquisas freirianos que eu hoje estou na coordenação. Então, acho que esse é o movimento, né, de criação desse repensar a partir de experiências, a partir de proposições, a partir de inéditos viáveis, que são tão simples, né, que são tão... aqui, na realidade, na possibilidade que temos. E aí, para finalizar, e agora a gente poder conversar sobre, eu queria só deixar esse trechinho, que é de uma entrevista que Paulo Freire dá para o Moacir Gadotti, e eu gosto muito desse trecho, porque vai falar dessa ideia da esperança, que eu acho que também nós precisamos, como humanos que somos, mas essa esperança freiriana que me alimenta, né? Porque a ideia de que a esperança, ela faz parte da gente, né? Então, vou ler para não querer traduzir o Paulo Freire com as minhas palavras. Eu sou esperançoso porque não posso deixar de ser esperançoso, como ser humano. Esse ser que é finito e que se sabe finito. E porque é inacabado, sabendo que é inacabado, necessariamente é um ser que procura. Não é um ser adaptado, acomodado, é um ser que procura. Eu não posso desistir da esperança porque eu sei, primeiro, que ela é ontológica. Eu sei que eu não posso continuar sendo humano se eu faço desaparecer de mim a esperança e a briga por ela. Eu gosto das palavras do Paulo Freire quando ele brinca com elas, assim, trazendo ideias, né? A esperança não é uma doação, ela faz parte de mim como o ar que eu respiro. Se não houver ar, eu morro. Se não houver esperança, não tem por que continuar o histórico. Então, agora vamos prosear um pouco e conversar um pouco sobre esses pontos que eu acho que podem nos ajudar a um repensar a universidade. Essa primeira parte aqui da mesa achei muito interessante, muita coisa bacana para aprender. Mas daqui a pouco a gente volta a conversar, pode ser? Aí eu chamo a professora Lucinha, eu acho que fica mais legal a gente deixar as perguntas do chat, essas outras coisas para um segundo momento. E aí eu convido a professora Lucinha também para fazer uso da palavra e abrilhantar essa noite ainda mais. Professora Lucinha, a palavra está com a senhora. Boa noite, gente. Uma alegria estar aqui. Já disse, emocionada com o coral, com a música, com a beleza, com a boniteza, né? Usando as palavras de Paulo Freire. Vou fazer minha pequena autodescrição. Sou uma pessoa que usa óculos, sou gorda, cabelo enrolado, estou com uma blusa amarela. Atrás de mim tem uma bandeira de Paulo Freire, que ele diz com uma frase: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Um quadro com Gonzaguinha, Mercedes Sosa e a Betânia, né? E algumas flores. Bom, eu vou continuar a prosa, a conversa que a Camila já trouxe, né? Eu acho que a gente vai na mesma direção, pensando um pouco sobre, refletindo, né, sobre Paulo Freire na universidade, Paulo Freire na nossa formação. Eu começo dizendo que eu sou freiriana, né? Eu venho da educação popular. Antes de eu ser professora da universidade, eu trabalhei muito tempo com o movimento social e continuo trabalhando, né? Eu digo que minha matriz formadora foi construída
com os camponeses da região de São Félix do Araguaia, onde eu morei 10 anos, na década de 80, com os povos indígenas de Minas Gerais, né, os Chacriabá, do norte de Minas, os Pataxó, os grupos Pataxó, os Machacali, que me ensinaram muito, né, sobre essa relação do respeito, da diversidade, da aprendizagem. Então, eu quero começar já me posicionando, né? Eu vou trazer aqui uma fala já posicionada em relação a qual é a compreensão política que eu tenho da sociedade, do mundo, da educação. Sou freiriana, né? E fiquei muito feliz de ver que vocês escolheram um evento tão importante que é discutir ensino, pesquisa e extensão, trazendo o pensamento de Paulo Freire para dentro desse debate. Assim como a Camila, eu também fiquei pensando um pouco, né? A gente que está na universidade, que é da universidade, eu já estou quase aposentando e voltando para a educação popular somente, mas eu acho que há uma reflexão importante para a gente fazer. Eu queria partir de duas constatações. A primeira é entender a universidade, né? Eu acho que nós temos uma tradição colonial dentro da nossa universidade, a universidade no Brasil, né? A escola no Brasil, e entre elas a universidade, traz uma história colonial, né? Ela representou e representa durante muito tempo um espaço de domesticação, um espaço de homogeneização, né? Então, eu acho importante começar pensando essa instituição, mas também essa instituição, ela não é um bloco único e ahistórico, né? Durante períodos históricos, durante momentos, dependendo das pessoas que ocupam esse espaço, ela também vai ganhando novas configurações, novas formas de ser, de estar e de representar no mundo. Isso eu acho que é importante a gente começar demarcando um pouco, né? Eu acho que se a universidade traz, na sua origem, esse traço colonial, também é inegável de que hoje nossas universidades elas estão mais diversas, mais democráticas com a entrada dos povos indígenas, dos quilombolas, dos povos do campo, né? da moçada de periferia dentro desse espaço. E aí, Paulo Freire, eu acho que ele nos convoca a repensar a nossa postura, né? Eu acho que mais do que pensar, trazer um pensamento de Paulo Freire, eu fiquei buscando quais são os elementos que, na prática de Paulo Freire, na tradução dessa prática em livros, né? Que postura que ele nos convoca, né? Como, vamos dizer, como educadores, né? Nessa perspectiva freiriana. Então, acho que a primeira, e Camila já falou disso, né? Paulo Freire, ele é um humanista, né? Ele acredita muito no ser humano. Ele fala que o homem nunca por si só vai querer ser menos, ele sempre vai querer ser mais, né? Então, Paulo Freire tem essa crença no ser humano, e ele traz essa crença exatamente porque ele entende o ser humano como um ser inacabado, né? Então, educar é se formar, né? Então, não há uma separação entre os processos educativos e os processos de humanização. Paulo Freire rompe, então, essa ideia de inacabamento, né? De que a gente está sendo construído, ele rompe com uma ideia fatalista da realidade, né? Não dá para a gente, nasci assim, você sempre assim, pau que nasce torto, morre torto, que pena que eu nasci, né? Então, essa ideia fatalista é uma ideia que Paulo Freire questiona e rompe, né? Paulo Freire coloca no ser humano, nos sujeitos, né? Um otimismo muito grande, no sentido de que somos sujeitos socioculturais, carregamos uma bagagem com muito conhecimento, independentemente da gente ter passado ou não pela universidade, pela escola. Paulo Freire diz que a gente, sim, é condicionado pela nossa realidade, pelo nosso tempo, né? Pelo espaço onde a gente nasceu, onde a gente vive, mas nós não somos determinados por eles. E aí traz a dimensão da transformação. A gente pode transformar, a gente pode se transformar
e transformar a realidade. Essa é uma perspectiva muito potente e muito esperançosa, né? Por isso Paulo Freire fala tanto de esperança, porque ele entende essa dimensão histórica como uma dimensão de inacabamento e a necessidade da gente realmente se transformar, transformando a realidade. E aí a ideia, né, que Camila estava falando da utopia, do esperançar e do inédito viável. O que é o inédito viável? Ainda não aconteceu, mas está por vir. A gente constrói, né? A gente constrói condições para que esse nosso sonho, esse nosso desejo, ele possa se realizar. No Pedagogia da Indignação, um livro que eu gosto muito, né? O primeiro livro lançado depois da morte de Paulo Freire, ele tem uma frase muito bonita, que sonhos são projetos pelos quais se luta. Então, quando eu penso na universidade, eu penso em projeto. Qual é o nosso projeto? Né? Qual o sonho? Por que projetos a gente está lutando? Né? Que tipo de universidade a gente está querendo viver? Que tipo de experiência na sala de aula, na pesquisa, na extensão a gente está conseguindo construir? E eu gosto muito dessa ideia, eu acho que ela nos traz, né, uma esperança em tempos tão difíceis, em tempos tão desesperançosos que a gente está vivendo. Mas é importante pensar, se Paulo Freire tem essa fé no homem, fé na vida, né, não quer dizer que é uma visão ingênua, que Paulo Freire pensa, basta querer ter força de vontade que eu alcanço. De maneira nenhuma, essa não é uma ideia freiriana, essa é uma ideia para justificar a meritocracia. Né? Uma ideia de que se você lutar, se você se esforçar, você consegue, desconsiderando as condições históricas. Paulo Freire não. Paulo Freire coloca fortemente, denuncia fortemente as opressões que impedem o ser humano de ser mais. Né? Então, se Paulo Freire anuncia a possibilidade de uma transformação, ele denuncia uma sociedade opressora, né? Denuncia esses opressores que impedem os sujeitos de serem mais. Há uma crítica contundente à desigualdade, uma crítica contundente às estruturas, né, que deformam esses sujeitos. Essa frase é muito bonita, né? A educação, se não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E aí eu acho que, se a gente for pensar um pouco na nossa sociedade ou na história, a gente traz, né, no Brasil e na América Latina, uma história de opressão, né, uma história de violência. A conquista da América pelos europeus trouxe junto um modelo mundial de exploração econômica, social, cultural, né, tendo como argumento uma inferiorização da raça, ou seja, naturalizando a desigualdade. Né? Então, a desigualdade existe porque os indígenas são preguiçosos, são incivilizados, porque os negros são atrasados, e tendo como referência o modelo europeu, né? O homem branco, patriarcal. E as nossas escolas, as nossas universidades acabaram servindo para reproduzir, né, essa concepção. E eu acho que nesse sentido, esse modelo ele acaba persistindo até hoje, e mais, eu acho que ele anda se atualizando, né? A gente vê nesses tempos de pandemia como que volta muito forte uma visão meritocrática, uma visão mercantilista da educação que Paulo Freire tanto criticou. Aliás, Paulo Freire tem sido muito criticado atualmente, e eu entendo perfeitamente, né? Eu acho que realmente Paulo Freire é muito perigoso para aqueles que querem manter uma sociedade machista, racista, homofóbica, né? Então, quer manter uma sociedade que não só explora a força de trabalho, mas que também oprime e invisibiliza cultura, tradição, que apaga racionalidades, né? Que acaba colocando como uma racionalidade ocidental europeia a única possível. E a escola entrando como um papel quase que salvacionista, né? No sentido de que vamos acolher esses incivilizados, esses bárbaros, para educá-los, para civilizá-los, né? E aí eu acho que esse é, talvez, o grande desafio da gente que está dentro da universidade e que é freiriano,
né? Como romper com essas estruturas de opressão, como transformar a nossa universidade num espaço democrático, num espaço participativo. Acho que esse tem sido o grande desafio. Paulo Freire também sempre colocou, e isso é muito interessante, que a educação não é neutra, né, gente? A educação, ela realmente tem um posicionamento político, são projetos em disputa. Mesmo aqueles que defendem uma escola sem partido, né, estão tomando partido. Então, Paulo Freire deixou isso muito claro, que a gente tem uma educação, um projeto de educação bancária, o nome já diz, que entende educação como mercadoria, e um projeto de educação libertadora, né, onde entende a educação como uma prática da liberdade. Eu acho que a pandemia atual, ela escancara essas desigualdades, né? Ela escancara, inclusive, esses dois projetos que estão em disputa na nossa sociedade. Projetos que estão dentro da universidade, que estão dentro da educação básica, que estão dentro de outras instituições, né? A gente percebe hoje uma força grande desse modelo mercantilista, quando se começa a contratar grandes empresas para fazer apostilas e distribuir pelos colégios, quando se constroem rankings e dizendo, né, essas crianças vão demorar 11 anos para recuperar, ou seja, desconhecendo que viver também traz aprendizagens, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê outros projetos onde a solidariedade, a força, né? E, nesse sentido, a periferia nos deu aula de auto-organização, nos deu aula de solidariedade. Então, a gente vê, eu acho que em tempos tão difíceis, esses projetos muito claros, numa disputa desigual, claro, né? Dentro desse processo. E aí eu acho que fica para nós essa reflexão, né? A educação dialógica de Paulo Freire significa dizer que é preciso, né? Só pode construir diálogo se a pessoa pode dizer a sua voz. E a gente se pergunta hoje, né? Quem tem direito a pronunciar o mundo? Quem tem direito, né, a dizer a sua palavra? Não existe monólogo e não diálogo em muitas das reflexões que a gente faz em muitos espaços, inclusive da nossa universidade, né? E eu acho que, de novo, Paulo Freire nos provoca, né, a pensar um pouco isso, como estabelecer um diálogo em relações desiguais. Isso é possível? Estou aqui também terminando, mas queria trazer um pouco a reflexão do papel do educador, né? Paulo Freire sempre fez uma crítica grande ao doutrinador, a doutrinação, seja ela de direita ou de esquerda, né? A educação libertadora, a educação dialógica, a educação problematizadora, né? O papel do educador no sentido de desnaturalizar a realidade, de problematizar essa realidade para que a gente possa efetivamente transformá-la. Sem desnaturalizar, fica muito difícil a gente enxergar uma saída, né? E a gente cai de novo naquele movimento de um determinismo que leva a um fatalismo. E Paulo Freire, né, a clássica frase, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, e não é qualquer leitura de mundo, uma determinada leitura de mundo. Eu tive, na minha vida, a oportunidade de conviver com camponeses e com povos indígenas que me ensinaram muito sobre leitura de mundo, né? Que muitas vezes dentro da universidade, dentro da academia, a gente perde essa capacidade, né? Essa capacidade de entender que o mundo traz elementos e o conhecimento é exatamente uma reflexão a partir dessa realidade. Então, fica aí o desafio, né, da gente pensar como ser um educador problematizador. Paulo Freire tem um livro que eu gosto muito que chama Extensão ou Comunicação, né? E ele faz essa crítica que muitas vezes o movimento de extensão é quase que um movimento de imposição cultural sobre o outro, como se nós da universidade que sabemos vamos levar aqueles que não sabem. E a gente, né, quem tem a experiência sabe muito da riqueza da troca com os camponeses, numa agricultura familiar,
né, os saberes indígenas sobre a natureza. Então, é mais do que uma extensão na perspectiva de uma imposição, é uma extensão no sentido da comunicação, né, de estender essa comunicação. Eu fecho essa primeira parte, né, trazendo uma reflexão no sentido da gente pensar, né, quais são as imposições burocráticas e hierárquicas que impedem que a gente construa uma universidade mais democrática. Hoje, aqui na FAI, na Faculdade de Educação da UFMG, a gente tem a presença do curso de licenciatura indígena, né, onde um curso regular, onde todo ano entram 35 estudantes indígenas num vestibular específico. A gente tem um curso de licenciatura do campo, também um curso regular, e eu tenho, né, a consciência de que a presença desses coletivos, eles não chegam como pessoas individuais, mas chegam com coletivos com saberes milenares, com saberes ancestrais, e a universidade ganhou muito em diversidade, em democracia, com a presença desses sujeitos, como ganhou muito com a presença, né, a partir da perspectiva das cotas e das ações afirmativas, do povo negro, do povo da quebrada, da periferia, nas nossas universidades. Eu convido a todos, então, primeiro, aí é o espaço público defender nosso projeto, porque eu acho que a gente está muito calado. Eu acho que a gente precisa ir para o espaço público, a gente precisa, né, disputar nesse espaço essa concepção de educação transformadora, de educação libertadora, de educação democrática, no sentido de olhar para esse outro como um sujeito de conhecimento e não como alguém que é menos, né, ou que sabe menos, talvez por não ter passado pela universidade. Eu quero terminar lendo um trecho do Freire do Pedagogia da Indignação, que, inclusive, eu, na minha tese de doutorado, eu fiz em 2000, foi, né, Paulo Freire tinha morrido, e esse livro foi lançado enquanto eu estava fazendo doutorado, e eu coloquei, né, na abertura, até para mim mesmo, como uma reflexão, e Freire nos pergunta: há perguntas a serem feitas insistentemente por todos nós, que nos fazem ver a impossibilidade de estudar por estudar, de estudar descomprometidamente, como se misteriosamente, de repente, nada tivéssemos a ver com o mundo lá fora, um distante mundo, aliado de nós e nós deles. Em favor de que estudo? Em favor de quem? Contra que eu estudo? Contra quem? Então, vamos tentar responder essas perguntas e transformar a nossa universidade num território freiriano. Um abraço, gente, e a gente continua a conversa. Muito obrigado, professora Lucinha. Acho que pode colocar a professora Camila na tela, por gentileza, porque acho que agora fica um espaço para o debate, acho que vai ser mais interessante. Temos algumas perguntas no chat, mas eu vou esperar um pouquinho para eu aproveitar e fazer as minhas também, se vocês não se incomodarem. Porque eu percebi na fala das duas, eu achei muito interessante que, apesar de ser a mesma temática, obviamente cada uma, né, traz alguns pontos interessantes, mas tem um ponto de convergência que eu também queria contribuir e deixar uma pergunta, né, que eu acho que é legal para a nossa conversa. E o ponto principal, quando a gente olha para essa questão da educação, a gente fica estudando um pouco da história da educação, a gente vê que houve uma evolução na educação, né? Tem a questão da educação neoliberal, progressista, tecnicista, e a gente vê que houve uma evolução. Necessariamente não significa dizer que essa evolução foi boa, né? Como diz o professor Mário Sérgio Cortella, nem toda evolução é para o bem. Enfim, né? Mas nós precisamos entender do que ele está querendo chegar. Mas houve uma evolução, tem se discutido a educação e o papel da educação para a transformação. A questão básica que eu percebi no diálogo de vocês duas, e eu achei muito legal, que a gente sempre roda e cai naquele ponto principal que é: eu consigo, eu quero, eu consigo, e a gente vê que isso não é verdade, né? Mas a educação está ali
como um papel fundamentador para ajudar realmente a gente se libertar e conseguir algo melhor. Mas necessariamente isso não é verdade. E aí eu, como físico, eu vou trazer uma contribuição. Tem um experimento muito interessante, que acredito que você já tenha ouvido falar, que é o experimento de Galton, né? Parece aquele paredão do Hulk, que solta as bolinhas lá, verde, vermelho, que o pessoal está competindo, e dependendo de onde você solta a bolinha, você pode ganhar mais ou menos. Só que o experimento dele é pensando na questão social, tentando ver estatisticamente as condições, como é que as condições de uma pessoa interferem lá na vida final, né? Se ela vai se dar bem ou não. E é muito interessante, porque você coloca uma bolinha no canto do paredão e você vai perceber que, na média, a maioria não vai conseguir sair do buraco. E quando você vai andando no paredão, você vai descobrir que existem pontos em que as pessoas que partem daquele ponto vão se dar melhor do que a seria do início. Então, esse diálogo de que eu quero, eu consigo, realmente é um primeiro ponto que eu acho que é legal de discutir, porque até que ponto isso é verdade? Até que ponto simplesmente o ensino, né, esse ensino clássico da escola, ele é capaz de tirar a gente dali de uma condição, né, principalmente socioeconômica baixa? Primeiro ponto. E o segundo ponto é como a universidade, porque a gente está pensando aqui em repensar a universidade, né? E aí é que eu penso, como é que a universidade pode intervir nisso? Professora Lucinha, professora Camila, se vocês quiserem iniciar. Vocês entenderam a minha pergunta? Eu tentei juntar duas coisas. Mais ou menos, porque você vai dando uns exemplos da física achando que eu vou entender, né, Lucinha? Não sei você, mas eu particularmente Mas não sei. resumindo, professora. Não sei, eu entendi, eu acho que o princípio. Vamos ver se eu entendi, vamos ver. Primeiro que essa ideia do que eu quero, eu consigo, não é nada freiriano, porque não tem um pensamento individual do Paulo Freire. Isso. Em nenhum momento ele diz que as pessoas individualmente devem alcançar nada. É na relação com. Então, as transformações, elas se dão nesta relação. E eu acho isso importante, até porque assim, essa ideia do sujeito, né, do sujeito histórico-cultural, inacabado, como a Lucinha falou, do sujeito da praxis, o sujeito do diálogo, enfim, o sujeito freiriano, ele é um sujeito, sim, da transformação, mas nessa relação com. Então, porque senão fica individualizada a conta, né? Que é o que o capitalismo tenta carimbar na gente. Olha, é você que você não se esforçou quanto precisava, você não foi o bastante, você não fez o esforço necessário. Esse é um ponto. Segundo, que eu acho que aí tem uma coisa estrutural, né, da nossa sociedade, que acho que a Lucinha também falou muito bem, assim, que é por ele contundentemente, frequentemente, muitas vezes esquecido, porque às vezes tem uma visão freiriana meio romantizada, na minha leitura, assim, porque ele está dizendo dessa sociedade desigual, de classe. Nós estamos falando de uma sociedade de classe. Então, não dá para a gente achar que a educação vai transformar uma sociedade de classe. Ele está falando desta realidade. O que ele vai dizer é o seguinte, se não é pela educação, por onde se transforma? A educação está junto no processo de transformação, mas a educação não é sozinha responsável pelo processo de transformação de uma sociedade de classe. É de quem essa responsabilidade? De todos nós, homens e mulheres. Então, eu acho que é por aí que eu consigo entender. Eu acho que a meritocracia ela é uma ótima justificativa para a educação bancária, né? Ela culpabiliza professores e estudantes, né? Eu incluí, eu falo sempre isso, os jesuítas sempre procuraram incluir os indígenas, desde que os indígenas falassem português, vestissem roupa e fosse católico, ou seja, deixassem de ser eles estavam incluídos. Né? Então, é mais ou menos esse é um modelo histórico de escolarização que a gente vive. Né? Você pode, desde que você deixe de ser você mesmo. Por outro lado, eu acho, como eu falei, eu acho que
a instituição, ela também não é algo ahistórico. Em momentos, em tempos, dependendo do contexto, pode ser um espaço muito importante de humanização, né? O Miguel Arroyo, que é meu grande mestre, ele sempre fala isso, né? A possibilidade de você transformar as escolas num espaço de um digno viver. E viver uma experiência digna num mundo de tanta desigualdade pode realmente trazer elementos para uma organização, né? E eu gosto, um dia eu ouvi a Conceição Evaristo falar, sou apaixonada com ela, e ela falou o seguinte: não vou aceitar me usarem para dizer aí, ó, qualquer preto pode chegar e ter um lugar ao sol. Eu vim aqui foi para denunciar, não foi para acalmar, não. Né? Se eu conseguir furar o cerco e estar nesse espaço, eu estou nesse espaço é para denunciar. Eu não estou nesse espaço para as pessoas falarem, a Conceição Evaristo conseguiu, qualquer um consegue, né? Que é um pouco que, infelizmente, por exemplo, o Pelé fez durante muito tempo, né? Se prestar a escamotear a desigualdade e o racismo no Brasil. Então, eu acho que a escola tem esses dois lados, né? Agora, ingenuamente achar que eu sou pobre porque eu não estudei, por exemplo, né? Que é uma coisa muito forte, ou depois que eu estudar, eu vou melhorar de vida. Bom, isso as condições de hoje já mostraram totalmente inviáveis, né? É isso. Legal. E aí eu estou querendo fazer um link, eu acho que é muito legal, é disso. Como é que a gente enxerga o papel da universidade nesse processo? Porque eu acho que foi na fala da professora Camila, ela começou falando algo do tipo que dá a impressão que a universidade virou as costas. Pode me corrigir, tá, professora? Mas eu entendi isso, e eu também tenho essa visão. Às vezes a gente parece que a gente virou as costas. E aí eu comecei trazendo essa questão da meritocracia, novamente, dentro da fala que vocês fizeram, para a gente dizer como é que a universidade consegue combater isso, porque agora a gente já tem um modelo enraizado. E aí eu trago a pergunta, eu estou aproveitando para fazer uma pergunta só, que tem uma pergunta aqui da professora Ofélia, vou até lançar aqui, que eu acho que vai de encontro a isso que eu estou querendo perguntar. Olha lá, ó. Como formar professores para trabalhar numa perspectiva freiriana no contexto de uma escola básica burocratizada, cheia de provas internas e externas com base em currículos descontextualizados e sem espaço e tempo, remunerados dignamente para o trabalho coletivo. Vocês querem que repita aqui a pergunta? Deixa eu deixar aqui no... Então, ó, como formar professores para trabalhar numa perspectiva freiriana, no contexto de uma escola básica burocratizada, cheia de provas internas e externas com base em currículos descontextualizados e sem espaços e tempo. Resumindo, o que eu entendi da pergunta é, pensando no ensino básico principalmente, que os professores não têm tempo para preparar a aula, não têm condições estrutural, como é que a gente pensa nessa formação? E eu traduzo isso também para a universidade, de certa maneira. Como é que a universidade se interage nesse papel, já que estamos falando em repensar a universidade, né? Professora Camila ou professora Lucinha, fica à vontade. Ficamos nessa lógica, né, Lucinha? Mas você pode inverter a lógica aí e começar a hora que você quiser. Mas eu penso, Ofélia, que esse é um grande desafio, assim, né? Porque Paulo Freire vai falar sobre as situações limite, que estão sempre colocando em jogo quais são, ou tentando deixar o mais difícil possível, por isso que são situações limite e os inéditos viáveis, né? Então, a gente está o tempo inteiro nessa sociedade vivendo e convivendo com essas situações limite que tendem a nos fazer esse tipo de constatação. Não tem jeito. Porque como é que eu penso uma formação de professores com base freiriana se eu tenho uma escola bancária? Como é que eu penso fazer isso se eu tenho aquela
porque nós temos, e aí né? E eu gosto desse nome de situações limites, porque realmente tem hora que a gente fala, daqui não dá mais, não tem mais jeito de eu respirar, né? De eu esperançar, de eu me movimentar enquanto sujeito, mesmo enquanto pessoa, enquanto é parte desse processo também. Então, ponto. E aí, dentro disso, eu sou uma pessoa, assim, aquele trechinho que eu trouxe é muito a minha pessoa. Isso não quer dizer que tenha horas também que a gente fale, nossa senhora, daqui deu, né? Vamos ter que recuar, vamos ter que voltar no outro momento, porque aqui já não dá mais, a gente não consegue mais criar algo em cima dessa realidade. Mas eu acredito muito ser possível, especialmente, por isso que eu acho importante a mesa e o debate que a gente está fazendo aqui hoje, assim, com as contribuições, porque a universidade, volta lá nas finalidades da universidade. O que nós temos como finalidade, universidade que eu digo educação superior, qual que é a finalidade da educação superior? Ali está posto, a gente tem como finalidade desenvolvimento do espírito crítico, científico, do desenvolvimento cultural da humanidade, quer dizer, se é esse o nosso fim, nós temos que nos debruçar sobre ele e insistir nesse processo que não tem jeito de a gente também sempre precisar. Onde que começa a mudança? É lá na educação básica ou é na universidade? Eu acho que a gente tem que parar de fazer essa pergunta. Começa aqui, da onde você está. Começa a partir da realidade que você pode transformar nesse sentido coletivo, mais uma vez, né? Quando eu digo isso, vocês entendam na minha fala que é essa perspectiva sempre da relação, o sujeito na sua relação com o outro, na sua relação com a realidade, na sua relação com esse processo de transformação que torna-se um movimento necessário, inclusive, para a sua existência, enquanto um ser humano é enraizado, né? Porque quando o ser humano é desenraizado, ele desesperança, ele acomoda, ele adapta-se. Então, é nessa perspectiva que eu entendo que é a partir daquilo que é possível ser feito nas transformações que vão alterando o cenário, como o próprio Elson disse. A história mostra isso, né? Eu costumo dizer isso para as minhas, desculpa, estou exagerando na fala, mas eu costumo dizer isso para as minhas alunas, especialmente quando estou no curso de pedagogia ou nos cursos de licenciatura, que a história da educação brasileira é luta. Bem-vindas, bem-vindas. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Verdade. Professora Lucinha, quer comentar nessa pergunta? Eu acho que a gente tem, né? Eu me enxergo com a função de ser um problematizador, né? Problematizador dessa realidade, né? Porque muitas vezes essa realidade da burocracia, da hierarquia, ela é tomada como algo dado, né? Como algo que será sempre. E aí eu acho que a nossa função é exatamente problematizar, desnaturalizar isso, né? E então esse para mim é um desafio grande. E eu acho que a gente precisa também ampliar o universo cultural dos estudantes, porque Paulo Freire, quando ele fala da leitura de mundo, se a nossa leitura de mundo é muito restrita e a nossa sociedade é uma sociedade dividida, fragmentada, né? Se a nossa experiência na universidade é uma experiência de ficar dentro da sala lendo texto teórico ou fazendo experiência desconectada com o mundo, o nosso universo cultural vai ser muito restrito e a nossa capacidade de interferir nesse mundo que é desigual, que é burocrático, também vai ser pequena, né? Eu acho que a gente tinha que repensar muito. Eu tenho sempre me colocado esse desafio, né? De repensar um pouco o que a gente entende por formação. O Zaynik, ele usa um termo que eu gosto muito, que é espaços híbridos. Né? Eu acho que a universidade e a escola de educação básica tem que quebrar esses muros no sentido de dialogar com uma educação popular que é riquíssima, que é maravilhosa, e que as pessoas estão se formando e a gente está, inclusive, perdendo essa oportunidade de ser formado também. Né? Então, eu acho que o desafio é realmente problematizar, desnaturalizar. Agora, é difícil demais, né, gente? Não está fácil, não. Eu sempre falo, meu projeto é perdedor. Eu já estou com mais de 60 anos e a maioria do tempo meu projeto é perdedor. Mas que bom, né? Porque eu não queria estar, muitas vezes, nos projetos vencedores que a gente tem visto por aí. Né? Então, acho que seria
essa perspectiva de pensar a gente como educador. Mas vocês falaram uma coisa bem legal, quando a gente fala assim que a história da educação no Brasil, né, principalmente, é uma história de luta. Quando você fala aí que é perdedora, eu não vejo, na verdade, como perdedora. Eu sei que você está brincando, mas, na verdade, a gente vê que é uma construção, né? É uma construção, um processo, vai construindo pedacinhos, a gente deixa um legado, o outro vem e constrói. Então, eu acho muito interessante. E pegando o gancho, tem uma outra pergunta, e eu vou tentar encaixar. Só uma coisa, Wellington. Vontade. A história vivida não é apagada, né? Então, você não consegue apagar. Se você vive uma experiência educativa, né? Por menor que ela seja, por mais restrita, ela fica em você, não tem jeito de você apagar. Então, eu acho que, nesse sentido, né, a gente devia pensar muito no micro e não olhar tanto para o macro para a gente não desanimar. Então, mas agora vocês tocaram num ponto que uma conversa vai levando a outra, né? Pensando no nosso assunto, quando você fala, por exemplo, de espaços híbridos, na minha cabeça vem principalmente a questão da extensão, quando a gente fala da universidade. E no ponto de vista de vocês, aproveitando que você já está falando, assim, trocando a lógica, como ela pediu, como é que, para você, você vê a importância da extensão, e agora eu vou tentar jogar nos dois sentidos, como interação real da universidade com a população, e aí, pegando a fala da Camila, né, Camila, de a universidade não virar as costas, como é que a universidade interage com a sociedade, mas também a extensão no pensamento freiriano. Eu acho que isso, não sei se é uma discussão da academia na área da educação, mas eu fiquei pensando aqui, porque a extensão é um espaço bem interessante para aplicar as teorias freirianas, por que não? É mais que aplicar para viver, né, Wellington? Agora o termo. E a extensão é o primo pobre da nossa universidade, né? Se você for pensar nos lates, nas produtividades, é a pesquisa, né? Eu queria chegar nesse ponto, porque veja só. E o primo pobre, ou seja, você pode desenvolver um projeto de extensão maravilhoso, mas isso é quase que um plus que você tem que dar na sua carreira, de progressão, inclusive, né? Essa é uma discussão colocada. Eu acho que o espaço da extensão, entendendo como comunicação e não como imposição cultural, né? A extensão não vista como nós aqui estudamos, sabemos, vamos levar aos coitadinhos que não sabem. Essa é uma visão de extensão que Paulo Freire questiona. Convido todo mundo a ler esse livro, quem não leu, Extensão à Comunicação, que ele, inclusive, fala da relação dos agrônomos com os camponeses, né? Ele dá esse exemplo, ele escreve esse livro no Chile, quando ele está lá. Eu acho que essa possibilidade do aprendizado nosso também. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com povos indígenas, com povos do campo, então a minha trajetória, a minha vida me levou a encruzilhadas que me obrigaram a sair, né, daquele espaço confortável onde eu me localizava e ter que me deslocar. Eu acho que a extensão ela permite esse deslocamento no sentido de você olhar para o outro não como aquele que está precisando de ajuda numa perspectiva assistencialista, tinha uma pergunta falando disso, mas na perspectiva da interação, da troca, né? da possibilidade, inclusive, da gente aprender muito. A UFMG, agora, a gente conseguiu aprovar no Conselho Universitário uma regulamentação de doutor por notório saber. Né? Então, a gente está hoje vivendo um processo onde mestres, griots, pajés estão entrando e vão receber um título de doutor pela universidade, vão poder, inclusive, né, em banca, ministrar disciplinas, e a universidade reconhecendo que a trajetória que os levou a ser doutor não é a trajetória acadêmica, né? Porque a gente tem muito, né? Eu acho que a academia é muito pouco humilde no sentido de reconhecer que existem processos outros, racionalidades outras, né? E a extensão é uma ótima oportunidade para encontrar, né?
para conhecer essas outras racionalidades, desde que a gente se coloque nessa perspectiva freiriana. Eu, pessoalmente, tenho uma relação sempre, né, desde que eu entrei na universidade, com a extensão, com as escolas de educação básica, né, que eu acho que também é algo, né, a gente que é da faculdade de educação, muitas vezes os estágios são pouco aproveitados como um espaço de troca e de aprendizagem. Vou aproveitar, então, aqui o gancho, vou colocar para a professora Camila complementar, já em cima de uma perguntinha, professora, não é por causa do nosso tempo, a pergunta, professora, do Tiago Mascarenha. Vocês consideram que a educação como prática de liberdade voltada para o exercício da cidadania é aplicado de fato nas universidades? Professora, está desligado esse microfone. Desculpa, porque eu levei um susto com a pergunta, Tiago, porque não, mas é porque eu disse, não, de jeito nenhum, não é, não é, não é, assim, não tem onde eu possa, qualquer lugar que eu tente olhar, eu não vou enxergar que nós damos o exemplo de como é que se faz a educação como prática da liberdade. Nossos currículos são fechadíssimos, nós temos dentro da universidade relações de poder com as áreas de conhecimento que impedem o trânsito, a interdisciplinariedade, a relação entre as áreas de conhecimento que estão na realidade, então não é por aí, assim, o diálogo, eu acho que a pergunta sua foi provocativa mesmo, eu só levei susto porque não tinha... de que é claro, né? Nós estamos aqui discutindo o repensar dessa universidade, eu acho que a gente eu queria resgatar isso, assim, quando eu trouxe a manchete da universidade está de costas para o povo, é porque eu acho que a gente ainda precisa pensar em processos mais democráticos internamente na universidade pública brasileira, porque isso faz parte da história, nós temos que continuar neste processo, não achar que agora já temos uma universidade pública democrática e ela anda por si só, não é assim, porque a realidade muda e implica que a gente também mude processos. E aí eu estou falando das políticas afirmativas, eu estou falando das políticas de cotas, nós temos vários exemplos de como é que nós temos, historicamente, ao longo do tempo, melhorado essas condições de acesso. Acho que ainda estamos precisando melhorar muito as condições de permanência. Melhoramos as condições de acesso, mas não melhoramos as condições de permanência. Ainda, né, o PNAES, que ainda não foi aprovado, enfim, um tanto de coisas que eu acho que nós precisamos ainda repensar em termos institucionais. Então, Tiago, acho que não, acho que a universidade, ela precisa continuar no caminho de ser esse espaço da formação crítica, do posicionamento em relação à sociedade e da transformação de seus espaços e tempos no atendimento à sua população, ou seja, aquilo que eu estou chamando mesmo de um espaço de educação popular. Eu acho que a gente precisa ir cada vez mais repensando esses espaços, identificando, né? Eu sempre digo isso, que mesmo as instâncias de deliberação que temos dentro das universidades, a gente tem representação estudantil, mas 70 professores e 2 estudantes. Quer dizer, tudo isso, gente, nos mostra que não é uma educação como prática da liberdade. Eu tenho um currículo que, em média, não vou falar, porque aí tem, né, realidades e realidades, mas estudantes têm 3, 4 disciplinas optativas, o resto é um currículo, começo, meio e fim, determinado, e ai dele se quiser fazer outra coisa que não seja aquilo que está lá descrito, nomeado, e inclusive, né, até vou dar um exemplo, para vocês entenderem do que eu estou falando. Na formação de professores, tá, gente? Porque eu não posso falar de todos, eu estou falando da formação de professores. Então, a diretriz de 2015, a gente tinha as 200 horas de atividade, desde antes, 2002, as 200 horas de atividade acadêmico científico culturais.
que era isso no currículo dos cursos de licenciatura? Que os estudantes pudessem fazer aquilo que a gente entende como dimensão formativa e que não está somente no espaço da sala de aula. Então, ele poderia viver a universidade de várias formas. Aí nós fomos lá e começamos a colocar tabelinha. Ah, não, mas só vale se ele fizer tantas horas de extensão, tantas horas disso, tantas horas daquilo. Então, tudo a gente quer determinar, controlar. E eu acho que isso foge um pouco da forma como eu compreendo uma educação libertadora, que é a ideia da autonomia, né, da gente pensar e repensar. E aí vamos pensar nos processos avaliativos, vamos pensar da microunidade até a macro. Eu acho que a gente tem que continuar repensando todos esses processos em busca de uma educação para a liberdade. Eu não vejo que a gente as tenha na atualidade, por mais que tenhamos conquistas históricas fundamentais para a gente estar aqui onde estamos, entendo, assim, é a crítica, é a denúncia e o anúncio o tempo inteiro, né, como é que a gente vai identificando que essa realidade realmente, ela é uma realidade que muda, que se transforma, e nós continuamos, e na minha leitura, o grande desafio para a gente é continuar, né, nesse exercício crítico de repensar a nossa profissão, a nossa atuação e a nossa instituição, para que isso possa, de fato, trazer algum efeito para essa sociedade tão injusta e tão desigual quanto a gente tem. Vou continuar aqui com mais uma pergunta do Tiago. Ele fez para você, professora Camila, mas eu vou jogar a pergunta para a professora Lucinha, se não se incomodar, só para a gente ir conversando, né? Professora, você percebe uma aproximação da legislação sobre educação com a perspectiva freiriana? Acho que Camila já estava colocando, né? Se a gente for pegar a legislação, a gente vê que essa legislação foi pensada numa perspectiva de uma educação bancária, né? Então é muito difícil, inclusive é um entrave. A gente tem, por exemplo, é claro que você tem legislações que permitem, por exemplo, a Constituição de 88, ela é uma Constituição bastante cidadã, né? E eu dou o exemplo das escolas indígenas, onde está reconhecido na Constituição de que eles têm o direito a um conhecimento próprio na sua língua, só que essas escolas indígenas fazem parte de um sistema, de uma rede de ensino. E aí você vem toda uma regulamentação que não encaixa e que o tempo inteiro você está nesse tensionamento, né? Eu acho que a burocracia ela acaba por impedir, né, que essa transformação venha mais rápido, mas também a gente tem um movimento contrário, quer dizer, quantas lutas dos movimentos sociais que foram transformadas em políticas públicas, né? A gente dizer que racismo é crime, que homofobia é crime, né? Isso também foi conquista. Então, essa possibilidade, ao mesmo tempo que ela te demarca e impede, você tem, né, conquistas de lutas que se transformaram em políticas públicas que continuam sendo objeto de disputas, né? Mas que elas acabam tendo uma força também na sociedade. Lucinha, e só uma coisa, porque você citou a Rui aqui, eu lembrei de uma palestra que eu vi com ele, não sei mais o ano, não vou lembrar aqui agora, mas que ele dizia assim, porque na época ele estava na UFMG, nós da universidade temos que aprender com os movimentos sociais. É com eles que nós temos que aprender, porque eles nos despregam da realidade. A gente vai. É esse o distanciamento que eu estou falando, né? Que tem aí alguns críticos que vão falar do encastelamento. Eu acho que a gente tem que buscar esta aproximação mesmo para que a gente não vire as costas, né, Wellington? Acho que era isso que eu queria só Você porque eu lembrei. Você falou uma coisa legal, né? Pegando o gancho, então, só para complementar. Vocês não acham que a lógica da universidade inverteu? Eu tenho uma percepção, quando a gente faz uma leitura histórica da ideia de universidade, eu tenho um sentimento que parece que houve uma inversão, porque partia-se da comunidade, ou seja, a ideia de universidade era tentar resolver problemas, então existia um diálogo e a universidade era uma construção de ideias, a gente falava de filosofia. E hoje em dia é muito uma caixinha que parece que, né, que realmente a sociedade é o segundo plano. E quando a gente olha no contexto histórico,
quando a gente fala... Eu estou falando mais da minha área, obviamente, né? Não posso falar muito, assim, da educação em si, mas quando a gente olha para a ciência básica, por exemplo, a história da ciência básica, ela surge dos problemas da sociedade. E hoje, obviamente, a ciência evoluiu e existem os próprios problemas dela que as pessoas tentam resolver, só que, de alguma maneira, colocou-se um muro. E isso eu vejo que acaba, de alguma maneira, indo em direção que você falou. Sabe? Eu não sei, mas eu tenho essa impressão que a gente deu uma invertida, talvez pelas essas filosofias, né, de progressismo, neoliberal, não sei, mas houve uma inversão na minha cabeça, assim, olhando as conquistas históricas, pelo menos do ponto de vista científico, de como elas surgiram. Eu não sei, mas me dá essa impressão. É difícil a gente falar a universidade. Se a gente parte do princípio da dimensão histórica, não tem a universidade, né? Você tem muitas universidades dentro da mesma universidade, é muito definidor quem é o grupo que está naquele momento, qual é o contexto que você tem. Então, eu não gosto de generalização. A universidade como se fosse uma pessoa, e eu não vejo isso, né? Eu gosto de brincar que eu entrei para o mestrado numa época onde o mestrado da FAI era você escrever um memorial analisando a sua prática. Eu vinha de 10 anos de educação popular e eu entrei no mestrado. Se fosse hoje, eu não seria selecionado, porque eu não ia ter um Lattes que me levasse, né? Então, isso são lutas, conquistas, momentos que vão mudando, né? E que, para cada momento, eu acredito muito na dimensão histórica, né? E da possibilidade. A escola como uma construção social, se você é uma instituição colonizadora, é uma instituição que, na sua origem, carrega, né? Mas que também, se você for pensar em termos na horizontalidade, o contexto político, os tempos, os sujeitos que estão também trazem mudanças dentro dessa universidade, né? E a senhora falou uma coisa que eu penso, talvez a gente pense converge, que é essa questão de a universidade. O que é a universidade? Eu, pensando na questão etimológica, a universidade é diversidade, tem uma proximidade com isso. Vocês podem me corrigir, tá, gente? Mas, porque quando a gente olha para a história, e eu vou dar um exemplo que você falou que eu achei bem legal, por exemplo, se fosse hoje, Newton e Einstein não era ninguém, ele não teria o Lattes que a maioria dos pesquisadores tem. Né? Eu estou pegando da minha área. Uma outra coisa muito curiosa, que eu acho bem legal, quando a gente pega a história da ciência, é a descoberta de Louis de Broglie, que nem físico era, fez um doutorado em física de 3 páginas. E hoje tem uma barreira, e você falou muito bem, ou seja, eu quero fazer um mestrado, sei lá, em química, mas eu sou da humanas, aí o pessoal vai me barrar. Será que essa pessoa não poderia contribuir de alguma maneira? E quando a gente olha para a história, era assim. Então, quando eu penso nessa questão da inversão, de como é que surgia, de fora, eu penso assim, de fora para dentro, né, a universidade. Era realmente universidade, vinha de fora para dentro a construção do conhecimento. E aí a gente acaba voltando para essa questão da extensão. Por que, historicamente, a extensão foi deixada de lado? Eu realmente não sei, mas tem alguma coisa histórica aí que afastou esse contato, né? Se vocês quiserem comentar, fique à vontade, professora. Eu queria só porque tem mesmo, né? E a hora que a gente vai... não viajou, não. A hora que a gente vai desvelando essa história, entendendo, por exemplo, a história da constituição da pós-graduação na universidade, né? Tem o Roberto Lerrer, nosso colega também, ele faz um pouco esse histórico de como é que se constituem os programas de pós-graduação nas universidades, e aí que história que vem com o governo militar. Então, como é que essas coisas todas, elas também nos ajudam a compreender como é que nós lidamos com essas dimensões da universidade, né? Eu queria só dizer que eu acho importante, assim, e penso que Lucinha e você vão concordar comigo, que eu sou uma ferrenha defensora da universidade pública brasileira. Eu acredito que a universidade pública brasileira ela é fundamental para a nossa sociedade. Eu parto desta premissa, por isso que eu volto lá nas finalidades o tempo inteiro, porque por mais que eu concorde com a Lucinha de que nós temos universidades,
mas nós temos finalidades que são comuns, e aí as diversidades, elas aparecem a partir dali, para a gente também ter essa coisa da onde é e quais são as referências e parâmetros que temos para pensar a universidade, pensar a educação superior. Mas dentro disso, eu acho que, e aí é porque a Lucinha falou da experiência dela, né? Eu, quando fiz, acho que vocês também podem ter a mesma, mas quando fiz a graduação, eu fui do movimento estudantil. Então, esta ideia, ela ainda é muito presente em mim. A universidade pública no Brasil, ela é fundamental, essencial. Agora, ponto. E aí, por isso a gente é tão exigente com ela. Por isso a gente faz a crítica. Por isso a gente faz a denúncia. Por isso a gente trabalha incansavelmente para que essa universidade ela consiga cada vez mais ser popular, plural, democrática, diversa, né, e que atenda às demandas sociais que nós temos presente na nossa realidade. Então, é só porque senão fica essa coisa, né, da gente fazendo, eu acho que aqui que todo mundo que deve estar nos ouvindo parte do mesmo princípio, mas é que nós estamos vivendo um contexto tão adverso, que se a gente não deixar essas coisas claras, depois ainda podem transformar nossa fala de outra forma. E aí, o Ellison e Lucinha, eu não vou entrar, vocês estão vendo que eu estou ficando caladinha quando vocês falam da extensão, vocês viram que eu não coloquei a extensão nem na perspectiva freiriana, que tem extensão ou comunicação, poderia ter trazido aqui para o debate também, que é essa relação que Lucinha já traz, mas é porque eu hoje estou enfrentando um grande conflito, assim, desse processo que nós estamos vivendo de curricularização da extensão. Eu tenho muitas perguntas sobre isso, mas aí eu acho que isso é uma outra mesa, um outro debate e tudo mais, porque eu acho que o caminho não me parece ser o caminho para uma proposta, porque eu acho que a gente aí foi fragmentando, né? Vocês já falaram isso aqui, nós fomos fragmentando o tempo inteiro, e fragmenta, e você perde a noção da totalidade, que é o mais legal do processo do aprender e do ensinar, que é o mais legal do processo científico, inclusive, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer outras tantas reflexões aí nesse campo, tempo e espaço, e acho que a extensão é uma que merece esse lugar e que acabou também ficando aqui, eu deixando, para não polemizar, não falando, mas eu prometo que se vocês quiserem, outro dia a gente conversa sobre isso. Ótimo, professora. Como o nosso tempo está se esgotando, eu vou tentar agora focar algumas perguntas do chat, pode ser? Aí talvez desfoque um pouco, mas aí a gente tenta responder a todas as perguntas, né, dos nossos ouvintes, que eu acho que isso é legal, o debate está bacana. Então, ó, pergunta aqui na tela do Marivaldo Aparecido de Carvalho, é uma pergunta. Paulo Freire é um leitor do Marx. Como vocês, professores, percebem o marxismo em Paulo Freire? À vontade, quem quiser responder, a gente vai. Faz um bloco, porque eu acho que é melhor do que a gente ficar respondendo um a um, né? Não por conta do tempo. Pode ser. Ajuda aí dos universitários que estão fazendo a transmissão. Você pode ir escolhendo os bloquinhos de perguntas semelhantes. Acho que fica mais fácil. Mas aí pode responder essa. Enquanto isso, a gente vai olhar as outras e vai jogando. Acho que é mais fácil. Alguma de vocês querem responder ao Marivaldo? Posso começar, Marivaldo, assim, que eu gosto sempre de responder essa pergunta com o próprio Paulo Freire, quando ele mesmo, porque tem sempre uma polêmica e grupos que eu também já ouvi, já li, e eu gosto muito de um livro que é recente, que é Arqueologia do Pensamento do Paulo Freire, que fez uma pesquisa sobre as fontes que o Paulo Freire usa, né? E aí, pelo Danilo Streck, mais dois colegas, agora esqueci o nome, gente, mas enfim, que fizeram, organizar esse livro, que tem diversas, então, todas as fontes do pensamento freiriano. Nesse livro, o Danilo Streck faz a apresentação dizendo isso, assim, é difícil ficar querendo classificar o Paulo Freire quando ele tem, e eu concordo, tá? Porque aí outras pessoas vão te responder diferente, vão te dizer, eu acho que o Paulo Freire é aí um pensador, né? Um educador
que escreve sobre, e quando ele escreve, ele vai usar de muitas fontes, do existencialismo, vai usar do marxismo, vai procurar como, em algumas fontes, assim, inclusive da psicanálise, da psiquiatria, para entender o ser humano. Eu comecei a ir buscando essas fontes, assim, então tem um livro que vai falar sobre o sujeito bom, o sujeito mau, que é uma das fontes do Paulo Freire, enfim. Então, ele é, para mim, esta rede de fontes para chegar naquilo que ele expressa. E o marxismo, para mim, está presente em Freire. Eu o enxergo na leitura, eu enxergo na visão e na crítica que se faz à realidade e na transformação que ele propõe, inclusive com as categorias que eu também entendo, categorias marxistas, que o Paulo Freire usa em diversas obras, Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido, enfim, e outras. Então, se a pergunta era se eu vejo Marx em Paulo Freire, vejo outras tantas correntes, inclusive fenomenologia também. Tem gente que fala, mas não é bem, então tá, mas é mesmo, porque aí alguém fala assim, mas então ele é eclético. Para mim, ele é dialético. E aí, na dialeticidade, ele convida várias e tantas áreas de conhecimento, inclusive, para fazer a sua reflexão. É assim que eu vejo, e é assim que eu vejo que ele também se apropria do Marx. E, como eu disse, ele tem um vídeo dele que ele fala que ele é marxista e, ao mesmo tempo, ele é católico, ele é cristão, porque que para muitos é uma contradição, não é possível, como você é marxista e você é cristão. Mas ele, assim, se diz, quem sou eu para dizer que ele não era, né? Verdade. Esse vídeo é bom assistir, que ele tem uma fala boa sobre isso, essa relação entre o cristianismo e o marxismo, né? Beleza. Eu vou tentar acelerar aqui, então vou colocar mais umas 2 perguntas, por causa do nosso tempo. Então, iniciar se integra repensando a universidade, a partir de Paulo Freire, é mais do que urgente e pertinente em um cenário de antidialogicidade, para usar um termo freiriano no qual o Brasil está. Acho que é mais uma frase aí, né, da Simone. Josélia Barroso Queiroz Lima. Paulo Freire referenciado no mundo e perseguido num país com governo negacionista. Que bom que, apesar das contradições, temos uma abertura sobre aquele que ensina a transgredir. Tem mais alguma pergunta, Marcela? Acho que isso aí foi mais uma frase. Tem mais alguma pergunta aí no chat? Eu quero colocar uma frase que eu gostei aqui, já que você colocou algumas, que eu acho que foi na fala inicial da professora Lucinha, do Max Pereira Gonçalves, professor nosso aqui. Ele colocou o seguinte: professoras Camila e Lucinha, muito obrigado pela conversa. Professora Lucinha, depois de sua autoapresentação, mudaria a minha para preto, cabelo enrolado e com muito orgulho. Legal. Agora tem uma pergunta aqui. Professora Camila, você percebe uma aproximação da legislação? Essa já foi. Já foi. Já foi, Marcela. Também já foi? Já foi. Só enquanto você vai olhando aí, para dizer isso, né, que o Tiago perguntou sobre a ideia da legislação, e acho que a Lucinha já falou, mas a ideia de que também falar a legislação, de qual legislação estamos falando, né? E aí eu considero, tem um livro que chama, da LDB especialmente, né? Que fala que é ranços e avanços, porque a gente teve ali, naquele processo histórico também, algumas conquistas e alguns retrocessos. Então, analisar assim, a legislação, mesmo que seja a LDB é freiriana? Não sei, acho que não. Acho que a legislação ela atende a algumas demandas históricas dos movimentos sociais organizados em determinadas situações e outras não também. Então, e é assim, é sempre assim, né? Uma legislação vai atender um pouco mais, outra não, depende do campo político, depende do contexto histórico, e isso tudo se traduz nas nossas legislações, que atualmente, sinto dizer, vão de mal a pior. Então, se está falando de legislação de hoje, eu vou dizer que nenhuma, decididamente, não seja freiriana. Ótimo. Professor, a gente pode fazer, então, a nossa última pergunta, por causa do tempo, e aí a gente vai finalizando. Então, é do Tiago Mascarenha, novamente, professora Lucinha.
sobre extensão. Na sua visão, há uma transmissão do conhecimento ou troca? A extensão ainda é assistencialista ou já se aproxima da ideia de comunicação transformadora de Freire? Eu gosto de pensar na ideia de projetos em disputa. Eu acho que aí a concepção de extensão, né, que carrega, ela tem esse histórico dessa dimensão mais colonial, né, no sentido de transmitir para aqueles que não sabem aquilo que eu aprendi, e tem a de troca e de interação. Eu acho que são projetos em disputa que a gente está vivendo e vive, né? Esse momento ou da curricularização da extensão é a mesma coisa. Qual que é a lógica que está informando esse processo? Né? A gente vê projetos que estão sendo disputados e Paulo Freire coloca isso muito claro, né? Essa ideia da educação não é neutra, eu acho que ela nos ajuda muito a fazer uma leitura da realidade, né? De entender que projetos que estão aí, dentro da extensão, quais são os projetos que estão disputando aí o conceito de extensão ou o lugar da extensão dentro da universidade, né? Legal. Ia ser a última, mas o pessoal está pedindo aqui no chat. A gente nem conversou bastante, então foi legal. Então, assim, se vocês não se incomodarem, eu posso fazer mais uma, professora? Pode, uai. É da Josélia Barroso Queiroz Lima. Na análise de vocês, podemos dizer que o discurso meritocrático neoliberal é um discurso que corrobora, no contexto brasileiro, com o mito da democracia racial? Tudo junto e misturado, claro. É um projeto, gente, é um projeto, não são ações isoladas, são ações para um fim. E por isso que eu acho importante a gente pensar na universidade como esse espaço de resistência. E aí, por isso eu trouxe a categoria, né? A favor de quem? Estamos nessa sociedade pensando a partir de que lugar? Então, eu acho que esta é a pergunta, por isso nós temos que nos contrapor a esse projeto, né? Essa é a minha visão, né, na perspectiva daquilo que acredito para a universidade. Ótimo. Então, gente, olha, por causa do horário, a gente pode encerrar, mas eu queria pedir para cada uma de vocês, eu acho que seria mais legal, né, deixar as palavras de vocês finais, se possível deixar um contato, porque o nosso chat aqui encheu de perguntas, e eu converso demais, né? Fiquei também empolgado, perguntei as minhas, óbvio, não sou bobo. Aí, se vocês puderem, deixar o contato e deixar suas considerações finais a respeito da temática. E aí depois... Pior que você não é nem mineiro para eu falar assim, mineiro não larga uma boa prosa, você é alagoano, você já me falou, mas já virou mineiro, né? Já está aí há muito tempo, anos, então já virou mineiro. Ih, mineiro é uma coisa contagiante. Agora, eu queria então agradecer, já que eu peguei a palavra, agradecer demais, foi muito prazeroso estar com vocês, com as pessoas que estão nos assistindo também, espero que tenham gostado, e como eu disse, a gente tem mesmo, então vou fazer aí a propaganda, nesse sentido de que nós estamos em processo de comemoração do centenário do Paulo Freire, nós estamos entendendo a importância de reconhecer o legado do Paulo Freire para a educação brasileira, e aí o contato, nós temos Instagram, que é o Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos, temos também um canal no YouTube, então quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só procurar por lá que a gente pode continuar a conversa. Muito obrigada pela participação, pela companhia na noite, foi de fato um prazer e eu espero que a gente tenha tantas outras possibilidades do debate, porque eu acho que esse tempo vai ser um tempo exigente para a gente, né? O ano que vem é um ano decisivo e eu espero que aí a gente possa se encontrar em outros e tantos espaços. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Lucinha, está com a palavra. Então, a gente também, né? Eu sou presidente de uma comissão do Centenário Paulo Freire na FAI. A gente tem um grupo de Zap onde a gente disponibilizou todos os eventos que aconteceram. Depois eu posso colocar para vocês, né, divulgarem. A gente trabalhando com a ideia das pílulas freirianas, enquanto uns distribuem cloroquina, a gente distribui pílula freiriana, que são pequenas intervenções artísticas culturais
E eu queria, dentro dessa ideia da pílula freiriana, fechar a minha fala com um cordel que eu escrevi para Paulo Freire nesse tempo, né? E que a gente colocou como pílula freiriana. É rapidão, tá? 100 anos de Paulo Freire merece muita atenção e por isso foi criado esse cordel para a população, que tem como objetivo abrir um grande debate, colocando Paulo Freire na nossa realidade. E para ficar bem mais claro, vai aqui explicação das propostas que ele defende para o campo da educação. Ele entende muito bem o que é a formação, um conceito bem mais amplo que a memorização. Aprendemos na escola, mas também com os amigos. Aprendemos no trabalho e até com os inimigos. Tem saber que é só falado, de boca a boca ensinado. Não precisa da escola para ser esparramado. Coletivos populares que carregam esses saberes devem ser reconhecidos por escolas e poderes. Paulo Freire denuncia uma educação arbitrária, que não respeita o processo e por isso ela é bancária. Rompe com esse modelo propondo transformação, ao colocar o diálogo no centro da educação. Defende que educandos e também educadores são sujeitos do processo, não meros receptores. Isso nos leva a enxergar o outro como sujeito, que aprende na escola a lutar por seu direito, a questionar privilégio, combater a mordomia, romper as nossas amarras, construir autonomia, dizer não a atitudes carregadas de machismo, combater com veemência toda forma de racismo. E como viver Paulo Freire na nossa sociedade? Como ver na educação a prática da liberdade? Freire diz que cada povo traz junto uma tradição, que não deve ser anulada por um ensino padrão. Por isso devemos seguir em busca de uma mudança, construir democracia, essa é a esperança. E agora, em seu centenário, como prestar homenagem? Vamos viver Paulo Freire, essa é a nossa mensagem. Abrindo nossas escolas para a comunidade, celebramos Paulo Freire vivendo a diversidade. Então, vamos viver Paulo Freire nesses 100 anos, gente. Uhul! Muito bom, professora. Adorei. Fechou aí com chave de ouro. Eu vou me despedir antes de passar a palavra para a Grazi, né, para a nossa presidente, agradecendo de imenso coração essa oportunidade de troca, aprendi bastante. Não sou da área, mas fico muito feliz sempre que tenho essa oportunidade e a oportunidade de conhecer vocês, tá? Fico à disposição. Estou aqui no meu cantinho, no Campo Janaúba, precisando, é só procurar, viu, gente? Abraço para vocês. Boa noite para todos que estão nos assistindo. Obrigado por tudo. Grazi, é contigo, viu? Grazi, está desligado seu microfone. Agradecemos às professoras pelo excelente debate, né, pelas discussões que nos trouxeram, a você, Wellington, pela participação. Certamente as colocações elas provocam muitas reflexões que não vão terminar aqui, e informamos a todos que a programação completa da 8ª Sintegra está no site do evento e na sua área do participante. Agradecemos a presença de todos e de todas. Tenham um excelente evento, uma boa noite e nos encontramos amanhã.